Boa noite, eu sou o professor Elmo Dias, estamos no canal Falando em Português, no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitch, no X antigo, no Twitter, no X antigo Twitter, no Quai e no TikTok, para falar de alguns temas aqui nessa sexta-feira, 15 de setembro de 2023. Falar aí de ICMS, FPM, falar aí, infelizmente, da violência continua na Bahia, e falar também aí de novas regras para as eleições, quando os políticos mudam ao seu bel prazer, aos seus interesses. Vinhetinha para a gente começar nosso papo. Infelizmente, a violência continua sendo o principal motivo que o nosso maravilhoso estado da Bahia aparece nas manchetes, né? Hoje, teve um agente da Polícia Federal que foi morto em confronto na cidade de Salvador. Outros policiais ficaram feridos, marginais também foram mortos nesse confronto, e as diligências continuam em busca dos criminosos do policial. A cidade de Salvador vive situações complicadas nos últimos dias de violência. Aliás, a região metropolitana de Salvador vive aí dias complicados de violência, uma escalada de violência aí, a princípio nas grandes mídias, né? Começa lá com a morte, o assassinato da mãe Bernadette no mês de agosto, e aí um mês que aconteceu esse crime, e desse dia para cá, diversos crimes têm chamado a atenção aí do país, né? Quem é o agente da PF morto em emboscada durante a operação em Salvador? 2 policiais ficaram feridos e um morreu na Operação Falda, que acontece na manhã desta sexta-feira, 15, no bairro Valéria, em Salvador. 2 policiais federais e um civil foram baleados durante a deflagração da Operação Falda, no bairro de Valéria, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 15. As vítimas são o inspetor da Polícia Civil, Vocton Carvalho, e os policiais federais Lucas Caribé Monteiro de Almeida e Osana Cária Carneiro Lucas Caribé. Não resistiu, morreu. Então, felizmente, aí a morte de um policial federal, e confronto com os marginais no bairro de Valéria, em Salvador. É lamentável e é preocupante, principalmente para a comunidade carente que vive ali, que não tem nada a ver com a guerra aí, com o crime organizado, tem nada a ver com a guerra que a polícia trava aí com os traficantes, mas ficam no meio do fogo cruzado, e muitas vezes acontecem as vítimas inocentes. Felizmente, a Bahia está aí aparecendo nos noticiários nacionais como através da violência. Nós gostaríamos que aparecesse, como sempre, esperamos que apareça através da cultura, das belezas naturais do nosso belíssimo estado da Bahia, né? Vamos lá falar agora do questão aqui da mini-reforma eleitoral, né? A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira 13 o primeiro projeto de lei de mini-reforma eleitoral. A votação dos destaques, ou seja, de possíveis alterações no texto, será feita na quinta-feira, 14. Além do destaque, a análise do projeto de lei complementar da mini-reforma eleitoral, que estabelece mudança na inegibilidade, por exemplo, também ficou para quinta-feira. Está acontecendo são mudanças básicas, né, mudanças pontuais, na verdade, mudanças pontuais aí na lei eleitoral. Tem que ser aprovada aí até o dia 6 de outubro para poder valer para as eleições municipais. É interessante como eles tratam as eleições municipais, que são tão importantes, eleições municipais, que eles trabalham com a cobaia, né? As eleições municipais são cobaias para ver se vai dar certo ou não,
e depois aplicar nacionalmente, né? O que chama a atenção aí é a questão da cota dos 30% de gênero, né? Muita gente acha que a cota de 30% é especificamente para as mulheres. Não, tem que ter no mínimo 30% numa chapa para o legislativo de homens ou de mulheres, ou seja, se tiver maioria de mulheres, tem que ter 30% de homens, no mínimo. Se tiver a maioria de homens, que é o que acontece sempre, tem que ter no mínimo 30% das mulheres. Né? Então, eles estão querendo mudar isso para deixar da seguinte maneira: não vai ser mais por partido, mas sim por federação. Por exemplo, partidos, uma federação que compõe PT, PV e PCdoB. Essa federação teria que ter 30% de mulheres, mas, por exemplo, o PV não seria obrigado a ter 30% de mulheres se, por exemplo, o PCdoB tivesse lá 50%, sei lá, 60% de mulheres, e aí a porcentagem desce dentro da federação, no total de candidatos e candidatas, ali 30%. Então, essa é uma mudança que eu não vejo com bons olhos essa questão, né? E também a questão da prestação de contas no meio da eleição. Né? Tem prestação de conta parcial, que também está sendo extinto aí com a nova lei. Né? Então, busca se afrouxar, na verdade, aí as questões da legislação. E tem um outro projeto em relação à eleição, que é o projeto vergonhoso lá, que os deputados querem anistiar todos os crimes, todas as irregularidades eleitorais que foram praticadas em 2002 por deputados, senadores, partidos, enfim. E, por fim, nesse papo rápido, vamos lá para a questão do ICMS e do FPM e FPE. Câmara aprova projeto de compensação aos estados por perdas com ICMS de combustíveis. Proposta prevê repasse de 27 bilhões da União para os estados e o Distrito Federal. O texto segue para o Senado. Precisa ser aprovado no Senado, provavelmente vai passar também no Senado. Né? A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar que viabiliza a compensação de 27 bilhões da União para Estado e Distrito Federal em razão da redução do ICMS incidente sobre combustíveis vigente de junho a dezembro de 2022. A proposta será enviada ao Senado. Aprovado na forma de um substitutivo do relator, deputado Zeca Disseu, para o projeto de lei complementar 136/23. O texto prevê ainda transferências ao Fundo de Participação dos Municípios e ao Fundo de Participação dos Estados, o FPM e o FPE, para recuperar perdas de 2023 em relação a 2022. Isso aqui é bem interessante para a gente ver aqui como é que funciona. Né? Vamos lá ver aqui. Resultado também da negociação, haverá um repasse parcial para os fundos de participação de estados e de municípios. No caso dos estados, a União depositará no Fundo de Participação dos Estados a diferença entre os repasses de julho e agosto de 2023 e os repasses de julho e agosto de 2022 e 2023, a fim de recompor o mesmo patamar desse período no ano passado, quando os montantes foram maiores. Quanto ao Fundo de Participação do Município, a sistemática será a mesma, envolvendo os meses de julho, agosto e setembro dos 2 anos, mas o valor de 2022 será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, para fins de comparação. Adicionalmente, quando saírem os dados de repasse total no ano fechado de 2023, incluindo a transferência referente a julho, setembro, eles serão comparados com o repasse total de 2022 corrigido pelo IPCA naquele ano. Se ainda assim 2023 tiver repasse menor que 2022, a União transferirá a diferença aos municípios. Fundeb Saúde. Também, em função de mandamento constitucional, os estados deverão aplicar os valores estipulados em lei para destinar parte do ICMS ressarcido ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, a educação e ações da saúde pública. Isso vale também para os municípios. Né? Os municípios têm ali um valor constitucional que devem colocar aí no Fundeb. Então, a choradeira dos prefeitos e das prefeitas
eu não sei até onde vai parar, mas, pelo que nós estamos vendo, o dinheiro está a caminho, né? Esse projeto de lei foi enviado pelo Executivo, aprovado na Câmara, vai para o Senado, provavelmente próxima semana será aprovado e será sancionado pelo Presidente da República e os municípios vão receber esse dinheiro. O meu questionamento é o seguinte: na hora que o dinheiro, segundo os prefeitos, faltou, eles vieram a público para reclamar, para chorar, para fazer greve de prefeitura, que eu nunca havia visto na minha vida, uma greve de prefeituras. Né? As prefeituras fecharam as portas. E agora, quando os 10 bilhões dos repasses aí do ICMS chegarem às prefeituras, proporcional aí cada prefeitura receber sua parte, e também a compensação do FPM e do FPE, como é que ficarão as prefeituras aí? Se vão continuar reclamando e se vão ter a honestidade, prefeitos e prefeitas terão a honestidade em a público e dizer, não, agora nós temos caixa, precisamos de vocês agora para saber como é que nós vamos administrar esse dinheiro, onde nós vamos investir esse dinheiro. É o que se espera de alguém que foi reclamar da situação financeira dos municípios. Quando a questão for resolvida, seria, no mínimo, honesto vir a público e dizer que a situação foi resolvida e que agora a prefeitura não está mais com a cuia na mão pedindo esmolas. Era só esse papo rápido aqui. Amanhã nós teremos o sábado letivo às 9h30, como sempre. Mais uma semana aí com problemas, dessa vez técnicos. Não tivemos como fazer as lives aí durante a semana. Esperamos que na próxima semana as lives funcionem normalmente, que é o que nós aqui do canal Falando em Português esperamos. Até a próxima, espero que seja amanhã às 9h30, e onde nós vamos adentrar mais aí nesses temas, esmiuçar mais esses temas aí, principalmente relacionados à educação. Boa noite a todos e a todas, e até amanhã.